Estamos no tempo da Quaresma, é um tempo para refletirmos mais na nossa vida espiritual. São Paulo nos fala do nosso comportamento que devemos ter no meio do mundo, até no nosso modo de falar, nosso modo de nos comportarmos, porque em tudo a gente está dando testemunho. Por isso que ele diz que na boca do cristão não deve ter palavras impuras ou palavras chulas, deve saber falar para edificar as pessoas. Bom comportamento, até no modo de falar. No Evangelho, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Ou seja, o demônio fazia a pessoa ficar muda. E segundo os outros evangelistas, ele era mudo, surdo e cego. Então era alguém completamente fechado. E quando foi expulso o demônio, o mudo começou a falar, e ver, e ouvir. No tempo da Quaresma, a gente examina como deve ser a nossa vida espiritual, que é um contínuo combate. Combate contra o mal, a favor do bem. Nós lutamos contra o mal, a favor do bem. Onde é que está o mal? O mal vem dos inimigos. Está lá no catecismo. Quais são os inimigos da nossa alma? O demônio, o mundo e a carne. Esses três inimigos. O demônio que nos sugere maus pensamentos, maus desejos. O mundo, que é o ambiente ruim, que nos convida para o mal. E a carne, nossas próprias más tendências. Tendência para a inveja, para a raiva, para a impureza. Isso nós temos dentro de nós por causa do pecado original. O pecado da mudez espiritual. O demônio muitas vezes nos torna mudos. Por exemplo, quando nós não queremos rezar, mudos para a oração, não rezamos de manhã, de noite, antes da refeição, hora nenhuma, é mudo. Mudos para não confessarmos a nossa fé, temos vergonha da fé, é o respeito humano. Mudos para não confessar nossos pecados, aí ficamos mudos. Não quer reconhecer que pecou, não quer se confessar. Esse é o demônio mudo. É preciso vencer esse demônio, arrancar esse demônio pela oração, pela força de nosso Senhor. E o surdo? O surdo é aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir as inspirações de Deus, porque Deus fala no nosso coração, no silêncio, Deus fala conosco. Quem quer só ouvir o barulho o tempo todo, não pode escutar a voz de Deus, fica surdo para as coisas de Deus. E cego, aquele que não quer ver os próprios defeitos, não quer ver os perigos do mundo. Vamos pedir então ao nosso Senhor, pedir a Nossa Senhora, que sempre foi observante da palavra de Deus, a melhor discípula de Jesus foi Nossa Senhora. Os judeus achavam que pelo fato de pertencerem à raça judaica, já estavam santos e salvos. Por isso que quando aquela mulher gritou no meio do povo lá para Jesus, bem-aventurado o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram, quer dizer, bem-aventurada é a tua linhagem, a sua família. Jesus diz, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. De nada adiantaria Nossa Senhora só ser mãe na carne de Jesus, se ela não fosse uma perfeita discípula. Ela é bem-aventurada porque ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Aquilo Jesus não estava falando para ela, está falando para eles, para os judeus, que deviam ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Nosso Senhor está nos advertindo, porque Ele quer o nosso bem. Nosso Senhor quer mostrar como o Pai é bom. E Ele, como é a imagem do Pai, está mostrando essa bondade de Deus.
Nosso Senhor veio a esse mundo, sofreu, morreu por nós, para tirar exatamente o império do demônio. Por assim dizer, depois do pecado, o mundo ficou entregue ao demônio. Ele faz aquela comparação. Quando um forte guarda a sua casa, ele está seguro. Mas se chega alguém mais forte do que ele, o tira as suas armas e ele é vencido. O que aconteceu com o demônio? Pela morte de Jesus, nosso Senhor venceu o império do demônio. Pela sua paixão, sua morte, ressurreição, o demônio está destruído. Ele agora é como um leão amarrado. Só quem chega perto dele é que vai ser engolido. Fora disso, não, ele está preso. Então ninguém precisa ter medo do demônio, ele já foi vencido. Não podemos ter uma ideia maniqueísta. Os maniqueus achavam que haviam dois deuses. O Deus do bem, que é Deus, e o Deus do mal. Não, só existe um Deus. E nosso Senhor já venceu o demônio. Por isso, não fiquemos com medo. O demônio já foi vencido, já foi amarrado. O seu império já foi destruído. É claro que, como nós conservamos ainda o livre-arbítrio, nós podemos ir até ele e sermos mordidos e engolidos por ele. Mas aí depende da nossa vontade, porque o império dele já foi vencido por nosso Senhor. Como Deus é bom. Nosso Senhor contou aquela parábola que nós vimos no Evangelho da missa de ontem, do filho pródigo. É aquele rapaz, um pai, que tinha 2 filhos. Todo mundo já conhece a história, mas é bom sempre lembrar. O filho mais novo começou a ficar escutando a voz do mundo e surdo para os conselhos do pai, surdo para as coisas boas, como acontece muitas vezes quando a pessoa quer ir para o mal, fica cego para as coisas boas e surdo para as coisas boas. Não adianta conselho, não adianta explicação, não adianta nada. E aquele rapaz foi assim, ficou tão atraído pelas coisas do mundo, que não quis ouvir o pai, conselhos, e foi lá pedir ao pai para dar a ele, de uma vez, a parte da herança que lhe caberia quando o pai morresse. O que foi uma grande ofensa ao pai, né? Mas ele pediu, me dá logo a parte da minha herança, que eu quero ir embora de casa. E o pai, muito triste, deu e ele foi embora. Foi embora de casa e gastou todo o dinheiro com prazeres, bebedeiras, orgias, se esqueceu de Deus, estragou tudo. E acabou o dinheiro, acabaram os amigos, ele começou a sentir fome e foi pedir emprego e deram o emprego para ele cuidar dos porcos. E ele lá morrendo de fome, cuidando dos porcos, queria comer a comida que davam para os porcos, mas não deixavam. E ele morrendo de fome, sujo, no meio da lama, dos porcos, começou a pensar na casa do pai. E pensou, em casa, quantos empregados da casa de meu pai estão tranquilos, comendo pão em abundância, e eu aqui, filho lá de casa, estou aqui nessa miséria. Foi aí que ele se arrependeu. Aí começou a se lembrar da casa do pai. E teve uma resolução boa. Vou me levantar e vou para a casa de meu pai, vou voltar. E vou ajoelhar diante de meu pai e dizer, meu pai, pequei contra o céu e diante de vós. Eu não sou digno de ser chamado vosso filho. Me aceita como um empregado. E assim ele fez. Saiu de lá e começou a andar todo maltrapilho, quis voltar para a casa do pai. E o pai? Chamou a atenção? Não, o pai todo dia ia olhar, ver se ele voltava. E naquele dia o viu e ficou todo alegre. Mandou fazer uma grande festa. E o pai o recebeu de braços abertos. Meu filho está de volta. O abraçou, festejou, mandou fazer um banquete, porque aquele filho estava morto, foi encontrado, estava perdido, foi achado. Nosso Senhor contou isso para mostrar que esse pai é o Pai eterno, é Deus, que está sempre à nossa espera, está sempre mandando graças para a gente voltar. Muitas vezes nós nos perdemos,
perdemos pelo pecado, atraídos pelo mundo, surdos à voz de Deus e atentos ao que o diabo e o mundo nos fala. É preciso voltar. O tempo da quaresma é o tempo de conversão, é o tempo de nos arrependermos, é tempo de fazermos uma boa confissão, é tempo de voltarmos para Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora, nossa mãe, São José, padroeiro da família. Vamos pedir por aqueles nossos filhos e irmãos que estão extraviados, que voltem, que nós mesmos nos voltemos para Deus, deixemos o pecado e voltemos para Deus, que é Pai, que é bom, que é misericordioso, que está sempre nos esperando na confissão, com os braços abertos para a nossa volta para o seio da igreja. Vamos voltar, vamos pedir perdão, vamos continuar na casa de nosso Senhor. Só ali que nós encontramos a felicidade. Amém.